A paz do Senhor para todos os jovens da nossa EBD. Nós estamos aqui em mais uma lição, que nós vamos adquirir muito conhecimento da palavra do Senhor. Então, na nossa lição de hoje, nós temos como título Uma herança conquistada pela fé. Nosso texto do dia está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, e diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. E a síntese diz: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Então, vale a pena a gente ser fiel a esse Deus que nós servimos. Ele sabe muito bem, né, como recompensar a fidelidade daqueles que o servem. O texto bíblico de hoje está em Josué, capítulo 14, versículos do 6 ao 10. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Então, a gente vai chegar na parte, né, da história onde Josué agora tem a missão dada por Deus de dividir aquilo que já tinha sido conquistado e também aquilo que ainda ia ser conquistado. E Deus, ele pede que Josué faça isso como realmente, né, mostrando a sua fidelidade ao povo, o cumprimento daquela promessa que ele tinha feito aos antepassados do povo de Israel. E também para evitar certos conflitos, certas situações que o Senhor com certeza já previa que aconteceria se Israel permanecesse ali sem ter essa divisão das terras para cada tribo. Então, a gente vai falar sobre isso na lição de hoje. E no nosso primeiro tópico nós temos a divisão do sul de Canaã, a partilha da terra conquistada. Então, o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura otorgada a José. Então, ali naquele momento, né, como eu já falei na introdução, Josué ele vai começar a partilhar, né, a dividir aquela terra que, com tanto esforço, né, por meio de tantas batalhas, o povo de Israel vinha conquistando. Ainda tinham muitas outras para conquistar, mas naquele momento, Josué ele cumpre a missão de dividir aquilo que já tinha sido conquistado, no caso agora, né, a divisão do sul de Canaã. Então, a herança de Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos, e dele viria o Salvador, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. E dentre os de Judá havia um herói nacional, que nós todos conhecemos quem era, que foi Calebe. Calebe foi aquele guerreiro, né, que nós já conhecemos. Nós vamos ver o nome de Calebe sendo citado na Bíblia diversas vezes. E um dos episódios mais marcantes de Calebe é quando ele, juntamente com Josué e outros 10 espias, vão observar a terra que o Senhor tinha prometido para Israel. E, para a surpresa, né, do povo, quando aqueles espias voltam, 10 deles estão desmotivados, estão com medo, sem esperança, e vão trazer essa desmotivação, essa desesperança para o povo. Mas Josué e Calebe, eles voltam com a sua fé fortalecida no Senhor. Eles admitem que a batalha vai ser grande, que realmente eles vão ter que fazer muito esforço para poder conquistar aquilo que o Senhor tinha prometido, mas eles diziam, acima de tudo, o Senhor está com a gente.
Foi ele que prometeu, então nós temos que confiar que ele vai nos dar aquilo que ele prometeu que nos daria. Então Caleb, ele faz parte dessa história, né, de Israel, e ele foi um homem de tanta fé, né, juntamente com Josué, que daqueles espias, só ele e Josué adentraram a terra prometida. Então Caleb era esse herói nacional. E a gente vai ver na lição um destaque, né, para Caleb, porque Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas havia um monte, né, que era guarnecido pelos filhos de Anak. Para quem não está lembrado, né, são aqueles aqueles homens de grande estatura, nós conhecemos por gigantes. Provavelmente foi nessa região que os espias, né, quando foram espiar a terra, eles viram esses gigantes e ficaram amedrontados por conta do tamanho daqueles homens, que eles diziam, né, até que comparados a eles, eles pareciam gafanhotos de tão pequenos que eram diante daqueles homens tão grandes. Então, Caleb, ele vai pedir a Josué esse lugar como herança, né, como a sua parte naquela terra. O Senhor já tinha prometido, né, que Caleb ia receber essa herança, essa parte da terra, mas Caleb, ele vai fazer um pedido, né, a Josué. Isso, né, a lição vai trazer para a gente que ele fez para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Deus havia prometido para Caleb que daria a ele essa terra, e Caleb, antes de que Josué fizesse o sorteio ali de que lugar ele iria receber por herança, ele vai lá e pede. Com certeza, a lição também destaca isso, que Caleb teria sido sorteado com esse monte, mas ele preferiu pedir a Josué que desse a ele esse monte como herança. E a gente vai ver, né, que Caleb, ele vai conquistar esse lugar que ainda não tinha sido conquistado. E aí a gente chega no terceiro subtópico, que fala da herança de Axa. Axa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Axa foi filha de Caleb, e Caleb, ele fez um desafio, né, que aquele que conquistasse aquela região onde tinham aqueles gigantes, né, que derrotasse aqueles gigantes, ele daria a sua filha Axa em casamento. E esse jovem Otiniel, que fazia parte da família de Caleb, não se sabe ao certo qual era o grau de parentesco entre Caleb e Otiniel. Alguns dizem que era sobrinho. Então, ele casou com Axa. E Axa, ela foi uma mulher muito sábia, e ela era muito esperta. Então, ela recebe também do seu pai herança, né, terras. Só que essas terras que Axa recebe são terras secas. E aí ela consegue conversar com seu esposo, Otiniel, para que ela fosse lá e pedisse ao seu pai terras que tivessem água. Então, ela recebeu do seu pai uma terra excelente, depois que ela faz esse pedido a ele. A Bíblia vai dizer que essa terra, ela tinha fontes superiores e inferiores. Então, era uma terra rica, era uma terra abundante em água. Nossas bênçãos espirituais e materiais também devem ser buscadas com afinco. Um detalhe dessa história que me chama a atenção é que Axa, depois de ter recebido a sua herança, ela já tinha recebido a sua parte. Ela, não satisfeita, né, somente com aquilo que tinha recebido, ela queria um pouco mais. Ela tinha intimidade suficiente com o pai dela para chegar lá e pedir para ele um pouco mais. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, a gente consegue trazer isso no ponto de vista, né, da nossa intimidade com o nosso Pai, o Senhor. Às vezes, a gente não se sente naquela intimidade de conversar com o Senhor sobre tudo, ou de pedir a Ele tudo aquilo que a gente está desejando.
E a gente precisa ter essa intimidade, desenvolver essa intimidade com o nosso pai, porque a gente vai poder conversar com ele sobre tudo. Talvez se a Aksa não tivesse essa intimidade com o pai dela, ela ia ficar meio sem querer, ir com vergonha, ou ia ter vários impedimentos que iriam passar na cabeça dela. Ela não iria querer chegar lá e conversar com o pai para pedir essa terra com água que ela gostaria de ter, e ela iria ficar sem essa bênção. Mas pela intimidade que ela tinha com o pai dela, ela foi lá, conversou com ele, e daquela conversa ela foi abençoada pelo pai. Então, a gente consegue trazer essa lição, né, para nossas vidas, na intimidade que a gente precisa ter com o nosso Pai, que é o nosso Deus. E aí fica a reflexão de Mateus 7, do 7 a 8, palavras de Jesus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Então, o Senhor, Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir as nossas petições. Nós precisamos buscar essa intimidade e buscar aquilo que nós queremos. As nossas bênçãos, as bênçãos que nós desejamos, precisam ser conquistadas. Então, nós precisamos buscar essas bênçãos. Então, o próprio Senhor Jesus, Ele falou, né, pedir. Se você pedir, eu posso te dar. Às vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então isso é muito importante. A gente aprende com Aksa. Ela soube pedir ao seu pai e ela recebeu aquilo que ela gostaria de ter. E aí a gente vai para o segundo tópico da lição, a divisão do norte de Canaã. A gente falou da divisão do sul, que ficou com a tribo de Judá. Ela foi primazia, né, porque dali viria o Salvador. Então agora a gente vem com a divisão do norte de Canaã. A herança de José. Josué dividiu o norte mais a parte central de Jericó e Ai. Coube aos filhos de José, Efraim e Manassés. E a gente vai ter uma lembrança na lição de Eclesiastes 11 e 1, que diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A lição vai trazer a memória de que José, ele achou, na verdade, os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Né? Quando José, ele abençoa, né, os seus filhos, Efraim e Manassés. Então, essas duas tribos, Efraim e Manassés, elas também receberam a sua parte da herança ali naquela terra, a terra prometida pelo Senhor aos seus pais. Eles assumiram os lugares de José e de Levi. Lembram que Levi não ia receber terras, então as tribos de Efraim e de Manassés receberam as terras equivalentes à tribo de José e à tribo de Levi. Então, eles também foram abençoados através do seu pai. E aí, chega no segundo subtópico, vai falar da passividade dos filhos de José. Eles receberam a terra, porém, a tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram. E aí habita um grande perigo. Essas duas tribos, elas resolveram não ter um espírito guerreiro como as outras tribos e receberam a sua herança, receberam as terras, porém, eles permitiram que aqueles povos, né, que habitavam ali permanecessem ali. Então, isso foi um problema para eles lá na frente, né? Como o próprio Josué vai falar no capítulo 23, né, do livro de Josué, que mais tarde aquilo seria para eles laço. Então é muito perigoso. Imagina você estar recebendo uma bênção de Deus, mas há pequenos detalhes, há certas atitudes suas que Deus precisa que você tenha e você não tem, ou há certos detalhes, certos pecados, certas coisas que você precisa tirar e você não tira.
Então, isso foi muito perigoso, né, na tribo de Efraim e Manassés. Quando a gente vai ver lá na frente a história de Israel, a gente vai ver que esse povo teve dificuldade por conta dessa atitude, né, de não expulsar aqueles que estavam ali habitando, né, o inimigo que estava ali habitando naquelas terras. Lá na frente, né, como se não bastasse eles terem essa passividade todinha com esses povos que lá habitavam, para piorar as coisas, eles foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles diziam que a terra que Josué deu para eles era muito pequena. Eles precisavam de mais espaço, porque eles tinham prosperado, eles tinham crescido enquanto povo. Só que aí Josué vai dizer para eles, se vocês se unirem, vocês têm uma quantidade de povo muito maior do que os inimigos, os cananeus que estão habitando no meio de vocês. Vocês podem muito bem, facilmente, expulsar eles de lá. E aí vocês vão ter mais terras para poder habitar. Porém, né, o povo não mudou de atitude e permaneceram lá juntamente com os cananeus que estavam habitando. Josué estava dizendo para eles, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. E essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. A gente precisa ampliar nossos territórios e tirar tudo aquilo, né, que pode ser pedra de tropeço para a gente lá na frente, tudo aquilo que pode virar um laço lá na frente, a gente precisa tirar e não permitir. Né? Hoje em dia a gente está muito permissivo, né? A gente está muito passivo e a gente está muito omisso. Então, a gente precisa se impor, a gente precisa procurar uma postura de guerreiros, né, e lutar contra, lutar aquela luta que nós precisamos lutar, né, que a Bíblia vai dizer que não é contra carne ou sangue, né, mas contra as hostes e principados do rei deste século, né, que é Satanás. Então, nós precisamos lutar e expulsar os inimigos e não sermos passivos, assim como foram as tribos de Efraim e de Manassés. E aí a gente vai chegar no terceiro subtópico que vai dizer a herança de Josué. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia, lembram que 2 tribos e meia ficaram antes da travessia do Jordão. Então agora eles tinham 9 tribos e meia. Foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim. Josué não herdou uma terra linda e adornada. Porém, ele precisou reedificá-la e só então habitou nela. Imagina que se a gente fosse no nosso pensamento humano, né, de recompensa, talvez a gente pensasse que Deus estivesse sendo injusto com Josué, porque ele foi um grande líder, ele foi uma pessoa que trabalhou para o Senhor, ele foi um grande servo. E quando ele recebeu a parte dele na herança, foi uma terra que ele precisou trabalhar para poder habitar nela. Ele teve que reedificar aquela cidade. Porém, né, o Senhor, ele sabe como recompensar a cada um dos seus filhos. E muitas das vezes a gente não vai ser recompensado necessariamente nessa vida. Às vezes, nós vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão nos céus. E não há melhor galardão do que esse. É o galardão real. É o mais precioso, o mais desejado. E esse não se recebe nesta vida. Então, talvez, às vezes a gente fica esperando certas recompensas, né, do Senhor. E talvez essas recompensas, elas não vão vir aqui na terra. Então, por isso que o nosso foco não deve ser a recompensa. O nosso foco deve ser trabalhar para o Senhor, né, lutar as guerras que Ele precisa que a gente lute, e um dia todos nós vamos estar nos céus. E ali sim, o galardão vai ser maravilhoso, vai ser eterno. Então, o Josué, ele foi esse guerreiro, ele foi esse grande líder. Talvez ele não recebeu a recompensa que merecia, vamos dizer assim. Mas, aqui na terra, lógico, mas naquele grande dia, ele vai estar lá também sendo galardoado com todos nós. Então, para reflexão, você tem trabalhado em favor do reino?
O que é que você tem feito em favor do reino? Nossa missão maior aqui na terra é propagar o reino. Que reino é esse? O reino dos céus. Deus não se esquece do nosso trabalho e no tempo certo nos recompensará. No tempo dele, a recompensa vai vir. Talvez não aqui na terra, mas a recompensa que nós vamos ter no céu, essa daí vai ser melhor do que qualquer recompensa que a gente pudesse ter aqui na terra. E aí a gente chega no nosso último tópico da lição, a divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo em Siló. Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim. Como as tribos, né, que viviam ao redor do tabernáculo, elas estavam indo ocupar outras terras, estavam saindo ali daquela região, eles acharam melhor tirar o tabernáculo de onde ele estava, ali no acampamento, e armar em Siló, cidade de Efraim. Josué nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Então, tinham muitas terras ainda para ser conquistadas, né? E Josué ele vai nomear essa comissão e vai dividir o que ainda falta ser conquistado em 7 partes. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, no segundo subtópico, né, que 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Josué, ele sorteia os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, que vão ficar ligados ao sul, que já pertence a Judá, e as terras de Issacar, Zebulon, Naftali e Aser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Efraim e Manassés vão receber uma parte central ali, mais acima vai ficar essas outras tribos. Então, a fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental, em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Por quê? Essas tribos, elas não estavam recebendo a terra em si, porque essas terras ainda não tinham sido conquistadas. Elas ainda precisavam ser conquistadas. Então, Josué estava ali sorteando, né, dividindo ali os territórios, mas cada tribo ia ter que ainda que guerrear, que batalhar para poder conquistar aquela terra que estava sendo dada para eles ali como herança. E eles precisariam ter muita fé, né? Porque independente da batalha, se o Senhor tinha prometido que aquela terra era deles, é porque ele iria cumprir e dar aquela terra para eles. Mas eles não podiam desistir de lutar. E assim também é para a gente, né? Nas nossas lutas diárias, nas nossas lutas espirituais, nós precisamos crer, né, que aquele que está conosco, ele é mais forte que qualquer coisa, mas nós também precisamos fazer a nossa parte e lutar, né, nos apresentar para a guerra. E aí a gente chega no finalzinho da lição, a herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele seria a sua herança. Então, essa tribo, ela não recebe terras, ela não recebe riquezas. O Senhor já tinha dito para eles que ele mesmo seria a herança deles. Então, a melhor herança. O Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas. Então, haviam 48 cidades ali naquelas regiões para os levitas, só que nenhuma dessas cidades pertencia à tribo de Levi, pertenciam às outras tribos. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celeste. E hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecidos os mistérios, do Evangelho. Então, às vezes, né, a gente talvez não seja alguém que foi chamado para trabalhar no ministério, na igreja, né, de forma integral, mas nós podemos servir ao Senhor com aquilo que Ele colocou como ferramenta nas nossas mãos. E é essa última reflexão que eu quero trazer para encerrar essa lição,
que em 1 Pedro 2:9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós devemos exercer esse sacerdócio real. Então, às vezes, a gente confunde muito ministério com o púlpito. E, às vezes, o Senhor quer usar o teu ministério na tua profissão. Às vezes, você é professor, você é mecânico, você é médico ou enfermeiro, talvez você seja um atendente numa loja, seja empresário, enfim, N profissões. E o Senhor, Ele pode te usar na sua profissão. O Senhor pode fazer o seu nome conhecido através da sua profissão, através da ferramenta que Ele te deu. Então, muitas vezes a gente se limita muito, né? A gente pensa que, mas os levitas só são aqueles, né, que trabalham lá na igreja e tal. Não, a gente também pode exercer nossa função no reino dos céus, em tudo que a gente vai fazer. A gente tem uma mania de dividir muito as áreas da nossa vida. Então, a gente às vezes separa o profissional, o sentimental, né? Aqui é meus relacionamentos, aqui são os meus estudos. Então, mas Deus, Ele quer estar incluído em tudo. Então, e a tribo de Levi, ela vivia para servir ao Senhor. E nós temos que trazer isso para a nossa vida também. Nós podemos viver 24 horas do nosso dia para o Senhor, independente daquilo que nós estamos fazendo. Talvez, mas é porque eu estou trabalhando, mas teu pensamento pode estar no céu. Teu relacionamento com o teu colega de trabalho pode estar sendo influenciado através do Espírito Santo para que você leve o amor de Deus para a vida dele. Então, a gente tem muito a aprender, né, com as lições que a gente vai vendo do povo de Israel, né? Os erros estão ali registrados para que a gente possa aprender e não fazer o mesmo. E os acertos estão ali para que a gente possa usar como exemplo e seguir os passos daqueles que acertaram. Para concluir a nossa lição, vamos ler a conclusão. Finda a distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. E é uma coisa assim, para chamar a atenção da gente nesse finalzinho, muitas vezes a gente vai fazer projetos que nós não vamos conseguir concluir aqui na terra. Outros vão concluir por nós. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente não tem isso em mente, a gente não consegue passar adiante, a gente não consegue passar o cajado, como a gente fala, né, costumeiramente. A gente precisa ter isso em mente. Muitas vezes o Senhor vai colocar nas nossas mãos projetos que nós vamos começar, mas nós não vamos finalizá-los. Outros vão finalizá-los no nosso lugar. E Josué, ele conclui a sua trajetória ministerial ali. Ele, com certeza, um grande guerreiro, com certeza ele queria ter conquistado tudo, mas ele estava feliz com o que ele tinha conquistado. Ele estava feliz com o líder que ele se tornou, com o servo que ele foi do Senhor. E nós também precisamos fazer isso para que a gente possa estar preparado, que se a gente for hoje, se o Senhor chamar a gente hoje, a gente fez o que a gente tinha nas mãos para fazer. Outros vão continuar, talvez eu não tenha terminado, mas eu comecei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, Josué, ele vem para trazer também essa reflexão. Ele não conseguiu conquistar toda a terra que foi prometida a seus pais, mas ele preparou o povo. E aquilo que ele tinha conquistado, para ele já era motivo de grande alegria. Que nós possamos ter isso em mente e que o Senhor continue nos abençoando. Próxima semana nós possamos estar aqui novamente para aprender muito mais da palavra do Senhor. A paz do Senhor para todos.